Sim, aqui no 3 na tela também teremos futebol, polêmicas, assuntos. Bom, e claro, o grande assunto se tratando de futebol brasileiro polêmico é o tal do Mundial. Eu vou fazer a pergunta, o Palmeiras tem Mundial? Aí você bota aquela, sabe o Eu, a Patroa as Crianças? Não vai botar? Não. Sacanagem. Bom, Palmeiras, e aí? Palmeiras tem ou não tem Mundial? Não. Seguinte, Copa Rio de 51. Primeira coisa, esse nome ficou conhecido como Copa Rio, né? Porque até na época tinha o nome de Mundial e tal, mas ficou batizado mesmo como Copa Rio porque quem patrocinou foi a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? E aí é o seguinte, qual era a grande ideia na época da CBD? CBD, Confederação Brasileira de Esportes, hoje CBF, mesma coisa, só mudou desse nome para Confederação Brasileira de Futebol, por isso de CBD para CBF. Então já é um ponto, né? Como é mundial, se foi a CBF que criou e não a FIFA, né? Aí é o seguinte, qual era a ideia da CBD, da CBF, antiga CBD, né? A ideia era o seguinte, há um ano atrás, tivemos um grande sucesso aqui no Brasil, que foi a Copa do Mundo de 50. Que tal fazer isso com clubes? Né? Então a ideia em 51 era pegar os melhores times do mundo inteiro, né? E fazer um mundial, só que não de seleção, de clubes. Beleza. Tanto é que a competição ocorre entre junho e julho de 1951. O que acontece? Então seria ali uma réplica de 50, né? Só que clube ao invés de mundial. Essa foi a grande ideia da CBD na época. Fizeram então tudo bonitinho, copiar, então precisamos de 16 participantes. Acabou que tivemos 8. Por quê? Obviamente, logo de cara, acabou com muitas negativas. Porque na época os clubes tinham mais competições melhores, competições mais atraentes para jogar. Que é isso? Isso aí não vai ter muita importância. Então até que chamaram times do mundo inteiro. Daí ficou time do Rio, time de São Paulo, pegaram times de Portugal, por razões aí que a gente conhece ao longo da história, né? E daí começaram a chamar times do mundo inteiro, todo mundo foi negando, e eles falaram, bom, como é que a gente vai fechar em 8? Pegaram o ranqueamento de 1950 e viram lá as melhores seleções. Daí chamaram times desses países, tanto é que no Mundial de 50, por exemplo, o Uruguai foi campeão. Então para esse Mundial de 51, chamaram times do Uruguai e tudo mais. O principal representante europeu foi a Juventus. Na época era para ser o Milan, que o Milan, que era o grande time e tal, o atual campeão de 50 e tudo mais, o Milan falou, não vou, isso aí ó. Acabou vindo o campeão italiano de 1949, a Juventus. A final até da Copa Rio foi Palmeiras e Juventus, né? O que acontece? Palmeiras campeão. De lá para cá nós tivemos outras edições, né? 52 o Fluminense foi campeão, contra o Corinthians nos pênaltis. Em 1953 o Corinthians foi campeão, tivemos o Bangu campeão da Copa Rio e por aí vai. O Palmeiras, em 2002, começou a enviar um monte de documento para a FIFA chancelar como mundial. Tem até alguns documentos de presidentes na época assinados. Legal, né, não sei o quê. O que acabou acontecendo? Todo mundo viu que virou bagunça e falou, opa, isso aí eu também tenho, ou outra competição similar, ou não sei o que. E daí foi uma enxurrada de pedidas para a FIFA, né? Além disso, a própria imprensa mundial, ela acabou, mas peraí, como isso aí é mundial, se nós só tivemos lá times da América do Sul e da Europa? O mundial, o mundial, por exemplo, de seleções, você não tem só seleções europeias e seleções da América do Sul, né? Não, você tem seleções asiáticas, africanas e tudo mais. Então como é que isso aí é mundial? A FIFA, hoje, o posicionamento oficial é mundial
Os campeões mundiais ele vem a partir de 1960 até aqui. Como 2000, o primeiro mundial chancelado pela FIFA, o primeiro mundial que a FIFA faz nessa ideia de representantes do mundo inteiro é em 2000, a sua segunda edição em 2005. Né? Curiosamente, os primeiros campeões brasileiros, né? Corinthians e São Paulo. E aí é o seguinte, o Palmeiras foi atrás, foi mais atrás ainda depois de 2012, que o Corinthians, o seu arquirrival, conquista contra o Chelsea. E aí até hoje a FIFA, mesmo em um certo momento ou outro, até o Blatter falou na época, legal tal, mas o Blatter nunca assinou, nunca mandou também um certificado ou algo do tipo. E aí é o seguinte, pessoal, em 1952, por exemplo, nós tivemos a edição e o Fluminense foi campeão. Se você for no regulamento da Copa Rio, ela está lá, competição que tem que ocorrer de 2 em 2 anos. Ou seja, a segunda edição ela foi em 1953, onde o principal do Palmeiras foi o campeão, o Corinthians. Então por que nós tivemos em 52 então? Acontece que em 52 o Fluminense, que é igual ao Palmeiras, né? Não, eu sou campeão tal, mas no Rio não tem tanto isso igual em São Paulo aqui, envolvendo o Palmeiras, né? Em 52 marcou o ano de 50 anos da fundação do Fluminense, que é de 1902. Daí o Fluminense, de tanto encher o saco mesmo, falar o português claro, popular, a CBD, hoje CBF, beleza, vamos fazer isso aí. De tanto, então assim, tá vendo a credibilidade? Palmeirenses que me desculpem, mas e a gente precisa também separar as épocas, né? Hoje, embora a gente fale que é varziano, não, na época era bem mais. Só você vê isso aí do Fluminense em 52. Então é o seguinte, a época, um título extremamente importante. Tem jornais que retratam como Mundial e tudo mais, mas foi um título importante. Estava lá fresco na memória, 1950. Foi uma ideia bacana, uma ideia legal, mas já deu para entender, né? E aí é o seguinte, pessoal. Palmeiras então, tem ou não? Acho que ficou meio que respondido. Olha, teremos notícias, as bombásticas do futebol mundial, nacional. A gente vem, comenta para você, solta um vídeo rapidinho. E essa foi a primeira polêmica do futebol nacional. Teremos polêmicas europeias também. Curte, compartilha, faz de tudo que você sabe que tem que fazer. Leva ali segundinhos, é rapidinho, o seu dedo não cai. Se você for ali, então, pode ficar tranquilo, eu garanto para você. Beleza? É o 3 na tela, mais um canal para você, um canal diferenciado para você aqui no YouTube. Obrigado e até a próxima!